Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a saúde vocal, porque hoje é o Dia Mundial da Voz. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Aroânia Lopes, que é fonoaudióloga. Aroânia, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Para mim é um privilégio falar sobre voz, já que eu tenho tantos anos de experiência. Pois é, a gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, quais são os desafios de profissionais, a exemplo das duas que vimos na reportagem, passam ali no dia a dia? Pois é, a Grazi, inclusive, é minha cliente, e eu que ajudo a cuidar da voz dela, e ela é o exemplo de um profissional que leva muito a sério os cuidados com a voz. E talvez esse seja o grande desafio, porque acontece o seguinte, a pessoa ela só começa a cuidar da voz dela, geralmente quando ela tem um problema de voz. Até não acontecer nada, a pessoa está levando tudo na maciota. Mas o dia que ela fica sem voz, e no caso do profissional da voz, os cantores, jornalistas, pastores, leiloeiros que dependem da voz para sobreviver. E você imagina um dia você acordar ou chegar no final do dia e você ter que usar a sua voz para trabalhar e você não conseguir porque você está sem voz ou está disfônico, está com a voz rouca, soprosa, ou seja, qual qualidade que ela está. Então isso é muito sério e é muito desgastante. Por isso que o desafio, o grande desafio é fazer o profissional ele entender a importância de cuidar dessa voz. E que tem jeito, que tem, como ela disse na reportagem, mudanças diárias, básicas, que dão muito resultado e fazem toda a diferença. Com certeza. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessas mudanças. Isso. Mas antes eu queria te perguntar o que leva a essa perda da voz? O que acontece? Olha, o abuso vocal, o uso da voz sem cuidados é o que mais faz a alteração vocal. Então, uma pessoa que fala muito, que o trabalho dela faz com que ela fale muito, ela tem que cuidar da voz, porque o abuso, o desgaste da corda vocal, a corda vocal inchada, quando a corda vocal fica inchada por algum motivo, por um refluxo, por falar muito alto, por apertar demais a laringe, apertar as cordas vocais quando está falando. Então, não existe, isso é uma coisa que eu gosto de falar, Matheus, não existe gente rouco de nascença. Tipo, eu tenho essa voz assim, mas eu já nasci assim. Tá, até existe, às vezes a pessoa já nasceu com um problema na corda vocal. Um sulco, que é um problema que pode ser, a pessoa pode ter nascido com ela. Mas fora isso, é porque essa pessoa está usando a voz inadequadamente. Certamente, isso é fato. Certamente. E falando na questão dos cuidados, um dos cuidados mais comentados é a questão da hidratação. Por que tomar água é importante? Então, até 10 anos atrás, eu falava para os meus pacientes assim, olha, tomar água é muito bom, hidrata, mas hidrata pela mucosa. Hoje em dia as pesquisas mostram que não. A água, ela entra na laringe, ela goteja nas cordas vocais. Então, a importância, ela foi entendida de uma maneira muito mais efetiva. Então, estou falando, a gente está conversando aqui. Minhas cordas vocais, as suas cordas vocais, elas estão vibrando o tempo todo. E é isso que produz a voz. Então, se eu falo muito e acontece essa vibração, e a corda vocal, ela é uma mucosa, como a nossa mucosa da boca, e ela fica desidratada. Então, tomar água, sim, faz toda a diferença. Por quê? Porque a água goteja literalmente na glote, onde estão as cordas vocais. E tem um momento ideal para isso? Às vezes antes de falar, quanto tempo antes? Tem alguma minutagem que a gente pode mencionar? Olha, claro que se eu vou ficar um tempo sem poder falar, sem poder tomar água, o ideal é que eu tome minha água um pouco antes, Mas não tem. A água, a gente já sabe, está provado, faz bem para tudo, não é só bem para a nossa voz, mas faz bem para os nossos rins, para a nossa pele. Enfim, tomar água não tem discriminação, pode tomar à vontade. Pois é. E quando a gente fala de respiração, também é fundamental, O diafragma é um músculo muito importante que movimenta os pulmões. Então, o diafragma está aqui abaixo dos pulmões e quando eu respiro usando o diafragma, que está aqui no meu abdômen, eu faço com que entre mais ar nos meus pulmões. Então, eu vou poder falar
mais tempo sem respirar. Outra coisa muito interessante que a maioria das pessoas não sabem, mas respirar corretamente faz uma massagem nos órgãos internos, porque o diafragma, ele aqui está paralelo ao chão, quando ele abaixa, quando ele levanta, ele faz uma massagem no coração, faz uma massagem no fígado, no pâncreas. E respirar corretamente traz regulação dos batimentos cardíacos, traz também uma oxigenação melhor nos tecidos pulmonares, também faz com que a pressão arterial seja controlada. Então, gente, respirar bem é muito importante. Muito interessante. E a gente viu na reportagem também uma menção à maçã. É um alimento interessante também, né, para a gente estar incluindo. Por que a maçã é interessante? Eu gosto de explicar isso. A maçã não passa pelas cordas vocais, né? Corda vocal, traqueia, pulmão. Inclusive, alimento não pode entrar por lá, porque senão a gente tem uma pneumonia aspirativa. Mas, como a maçã, a gente tem que mastigar bastante ela, só o ato da mastigação já serve de exercício vocal. Inclusive, tem exercícios, um humming, que é de mastigação, que faz o papel de comer uma maçã. Mas aí o que acontece diferente é que a maçã ela é astringente, ela passa pela minha garganta e vai para o meu esôfago e para o meu estômago. Então, ela faz uma limpeza também. Então, a maçã é bom realmente comer por causa de todos esses aspectos. E tem algum outro alimento que a gente pode estar mencionando também, ou a maçã é o mais importante, digamos assim? A maçã, para a voz especificamente, a maçã ou algo que eu tenha que mastigar. Uma goiaba dura também faz esse papel, porque eu vou fazer isso aqui, ó. E o ato da mastigação, eu trabalho a língua ela está grudada na epiglote, que está grudada na corda vocal. Então, por exemplo, se eu fizer um exercício assim, ó, eu estou trabalhando as minhas cordas vocais também. Então, todo alimento duro que eu tenho que mastigar, ele faz esse papel da maçã também. Aproveitando que você mencionou essa questão dos exercícios, quais são os principais ali, além desse que você exemplificou? Assim, exercício é muito individual, sabe, Matheus? Mas, claro que existem alguns, porque o exercício, às vezes eu preciso trabalhar o grave da pessoa, ou o agudo, e aí cada exercício ele é encaixado nessa necessidade. Mas, por exemplo, um exercício que eu posso ensinar para todo mundo aqui, que é um exercício de vibrar os lábios. A Grazi até falou, essa fala dela foi minha. Uns exercícios bobinhos que parecem que não são nada, mas que trabalham muito a corda vocal. Porque o lábio, a língua, tudo que eu vibro na minha cavidade oral também vibra as cordas vocais. Então, esse exercício vocês podem fazer antes de falar, de dar uma palestra, de fazer alguma apresentação, de falar um tempo, de trabalhar um tempo maior que está precisando usar a voz. E outro exercício que eu posso falar também, um exercício que eu gosto muito, que é muito fácil de fazer, que é a gente fala VU, é assim, um exercício de firmeza glótica. É como se eu estivesse fazendo um V com U, VU. Só, gente, que deixa eu contar, tem que ser no mínimo 3 minutos, tá? Direto. 3, 4 minutos, para respirar e volta. Tem gente que às vezes vibra a língua 1 minuto e fala que já fez exercício. Aí não deu nem tempo das cordas vocais trabalharem, tá? Excelente. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse quando que esse profissional, né, exemplo de você, deve ser procurado, em qual momento? Olha, a gente sabe que a comunicação, hoje em dia, ela é muito importante, né? Saiu uma pesquisa no LinkedIn que as empresas procuram pessoas, às vezes, tecnicamente medianas, mas com uma comunicação muito assertiva, de gestão. E a voz, ela compõe a comunicação. Então, cada dia mais, a importância de se comunicar bem, de ter uma voz clara, uma voz agradável, uma voz que passe credibilidade, uma voz que seja neutra. Não estamos esperando uma voz grave, tipo Cid Moreira, só que também não pode ser uma voz aguda, que chama mais atenção do que aquilo que eu estou falando. Então, a regra é voz adequada, comunicação adequada, para o que eu falar seja mais importante e chegue até o telespectador, ou o meu ouvinte, ou a pessoa que eu estou me comunicando, que eu estou me relacionando. Excelente, Aroane. Então, indicado para todo mundo, né? Para todo mundo, porque hoje em dia todo mundo precisa se comunicar. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação Imagina, aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vinda.